Bom, senhores, continuando então, nós estamos aqui examinando as hipóteses de cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, analisando o artigo 102, inciso 1º, alineado da Constituição. Nós vimos já as 6 primeiras hipóteses, né? Então, joga na tela. Vimos as espécies normativas primárias, número 1, regimento interno dos tribunais, número 2, resolução ou deliberações administrativas do tribunal, número 3, regimento interno das casas legislativas, número 4, resolução interministerial do Conselho Interministerial de Preço, número 5, número 6, vimos a hipótese dos decretos autônomos, número 7, cabe a DIN também contra resolução do TSE. Nós sabemos, isso está no informativo 396, volta para mim, que o TSE, ele tem poder normativo pelo Código Eleitoral Brasileiro e também pela Constituição. Então, na época de eleições, ele vai disciplinar uma série de questões, por exemplo, envolvendo propaganda eleitoral. E isso ele faz através de resoluções do TSE. Essas resoluções, então, são normas primárias, normas legislativas de caráter primário, que inovam o ordenamento jurídico. Na medida que inovam o ordenamento jurídico, elas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Joga na tela, por favor. Número 7, então. Número 7, resoluções do TSE. Vide STF ADI 3345, 3365, resolução 21702, que examinou a constitucionalidade da resolução 21702 do TSE. Número 8, tratados internacionais e convenções internacionais. Volta para mim, por favor. Então, vamos aqui pegar uma tela em branco. Ora, nós sabemos, joga na tela, por favor, que eu posso ter aqui a pirâmide de Kelsen, que nós já vimos em outros blocos, né? Lá em hermenêutica constitucional. No topo do ordenamento jurídico, inaugurando a sua ordem jurídica, a Constituição Federal. Abaixo dela, aquilo que nós chamamos de normas de primeiro grau. E essas normas de primeiro grau são aquelas que estão no artigo 59 da Constituição, que nós vimos no bloco passado. Vimos que elas podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Abaixo delas, aquilo que a doutrina chama de normas de segundo grau. Normas de segundo grau. Aqui nós podemos pensar em atos administrativos normativos. Atos administrativos normativos. Por exemplo, um edital de concurso público, um edital de licitação, um decreto regulamentar do presidente da República que regulamente uma lei. Nós vimos no bloco passado, né, o decreto 10.000, o decreto 3555 de 2000, que regulamentou a lei do pregão. Então, o artigo 84 da Constituição, inciso 6º, decretos que regulam... inciso 6º não, inciso 4º da Constituição, decretos regulamentares. Ora, então aqui nós temos o ordenamento jurídico. Só que aqui do lado eu tenho um tratado internacional. E esse tratado internacional ele tem que ingressar no ordenamento jurídico. Como é que esse tratado internacional ingressa no ordenamento jurídico? Ele pode ingressar de 3 formas diferentes. Então, um tratado internacional que verse sobre direitos humanos e que venha a ser aprovado com quórum de emenda, à Constituição. Então, 3/5 em cada casa, sendo votado 2 vezes em cada casa, maioria qualificada em 2 casas, ele ingressa na Constituição alterando a Constituição. Ele ingressa na Constituição com força de emenda à Constituição. E aqui, senhores, isso está no artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º. Artigo 5º da Constituição Federal, se não for o parágrafo 3º, o parágrafo 2º, depois você confira lá. Então, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, volta, que ingresse na Constituição, sendo aprovado com quórum de emenda nas 2 casas com maioria qualificada 3/5, a sua natureza jurídica de emenda à Constituição, ele ingressa na Constituição
alterando a Constituição Federal, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Só que pode ser, note, um tratado internacional sobre direitos humanos que não ingresse, joga na tela, que não se submeta ao quórum de emenda à Constituição. Como é que ele ingressa no ordenamento jurídico? Ora, senhores, aqui o Supremo disse que ele vai ingressar abaixo da Constituição, mas acima das normas de primeiro grau. Aqui seria o tratado que, segundo o Supremo, teria status de supralegalidade. Então seria um tratado internacional que versasse sobre direitos humanos e que não se submetesse ao quórum de emenda. Ele ficaria, volta para mim, abaixo da Constituição, mas ficaria acima das leis de primeiro grau. É a ideia que o Supremo criou de supralegalidade. Ele não altera a Constituição, mas ele tem o condão, segundo o Supremo, de suspender a eficácia das normas de primeiro grau que com ele colidissem. E a isso o Supremo deu o nome de, joga na tela por favor, de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. Então, se perguntarem numa prova, por exemplo, a delegado, né? Qual é a diferença do controle de constitucionalidade para o controle de convencionalidade? Ora, uma das principais diferenças, se não a principal, é o parâmetro de controle. Por que uma das principais diferenças, se não a principal, é o parâmetro? Porque no controle de constitucionalidade, como estamos examinando, controle concentrado, o parâmetro é a Constituição. O controle de convencionalidade, o parâmetro deixa de ser a Constituição. O controle de convencionalidade, eu estou examinando o objeto é a lei de primeiro grau. E o parâmetro é o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que não ingressou com quórum de emenda. Porque se ele tiver ingressado com quórum de emenda, ele altera a Constituição, ele passa a ter natureza jurídica de norma constitucional. Então, a diferença do controle de constitucionalidade para o controle de convencionalidade é o parâmetro de controle. Enquanto que o controle de constitucionalidade, o parâmetro é a Constituição, o controle de convencionalidade é um tratado internacional de direitos humanos que ingressou no ordenamento jurídico com quórum não de emenda. Que ingressou, que não foi aprovado com 3/5 em 2 vezes, mas fala sobre direitos humanos. E aí, qual é o efeito que ele traz sobre o ordenamento jurídico abaixo dele, que são as normas de primeiro grau, que contra ele, que com eles conflitam? Ele vai suspender a eficácia. Seria uma segunda diferença. Suspensão de eficácia. Já no controle de constitucionalidade, não é suspensão de eficácia. É declaração de invalidade. Então, enquanto um altera no plano da validade, o outro vai alterar no plano da eficácia. Isso daria uma boa questão de prova para o candidato comparar controle de constitucionalidade com controle de convencionalidade. E eu ainda poderia pensar numa terceira situação, que seria o seguinte: um tratado internacional que não verse sobre direitos humanos. Então, um tratado internacional que verse sobre qualquer outro assunto que não direitos humanos, que verse, por exemplo, sobre aspectos econômicos que o Brasil possa interter com outros países no mundo, né? Sobre a ALCA, por exemplo, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Então, um tratado internacional que verse sobre um assunto que não é direitos humanos. Ele ingressa no ordenamento jurídico, senhores, com força de quê? Com força de lei ordinária federal. Ele tem natureza jurídica de lei ordinária federal. Então, o tratado internacional, onde é que eu coloquei? Seria, na verdade seria o número 3, né? Seria esse aqui mesmo. Tratado internacional que não verse sobre direitos humanos, lei ordinária federal. Ora, por que eu fiz todo esse esquema aqui para você? Primeiramente porque
Tudo que eu falei aqui pode ser uma questão de prova, né? Fale ou disserte sobre os tratados internacionais do ordenamento jurídico brasileiro, como é que eles ingressam no ordenamento, com que natureza jurídica. Está no quadro, 3 situações. Nas 3 situações, cabe controle de constitucionalidade? Cabe. Nas 3 situações, cabe controle de constitucionalidade. Na primeira situação, por que cabe controle de constitucionalidade? Ora, porque a natureza jurídica é de Constituição, sim, mas ele é equiparado à emenda à Constituição. E nós vimos já que eu posso ter emenda à Constituição inconstitucional. Se eu posso ter emenda à Constituição inconstitucional, esse tratado não pode violar, por exemplo, cláusula pétrea. Esse tratado não pode violar cláusula pétrea. Então, a primeira hipótese, ele pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Sim, pode. Na segunda situação, tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Qual é a natureza jurídica? É de norma supralegal. Então, a natureza jurídica é de norma supralegal. Uma norma supralegal tem que respeitar a Constituição? Óbvio que tem. Quando o Supremo falou sobre isso, disse que esse tratado, que é de direitos humanos, mas não submete ao acordo de emenda, ele está abaixo da Constituição, acima das leis. Supralegalidade, mas inferior à Constituição. Então, este tratado aqui, número 2, também pode ser objeto de controle de constitucionalidade. A sua natureza jurídica é de norma supralegal. Supralegal, acima da lei, mas abaixo da Constituição. O parâmetro continua a ser a Constituição. É bem verdade que no controle de constitucionalidade, ou melhor, desculpe, no controle de convencionalidade, ele passa a ser o parâmetro das leis infraconstitucionais, e sobre elas vai suspender a eficácia. Mas ele não é controle de constitucionalidade, é controle de convencionalidade. Tudo bem? E o número 3, pode ser objeto de controle? Também sim. Qual é a natureza jurídica? É de lei ordinária federal. Tá aqui, ó. Tá no artigo 59, que nós já vimos que pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Tudo bem? Então, esse esquema, por mais que, como você já me conhece, né, os meus quadros são um pouco bagunçados, mas tenho certeza que você consegue fazer um esquema bem melhor que esse no seu caderno, né? Para que, se cair qualquer questão envolvendo isso, você possa matar com facilidade. Tudo bem? Tranquilo? Vamos voltar aqui. Voltando. Bom, então matamos, joga na tela, matamos o número 8. Número 7 e número 8. Tratados internacionais e convenções internacionais. Número 9. Decretos do presidente da República que promulguem os tratados e convenções internacionais. Então o Supremo já disse que, para que esses tratados ingressem no ordenamento jurídico, o presidente da República faz um tratado, faz um decreto. Esse decreto, ele faz com que esse tratado ingresse no ordenamento jurídico com a natureza jurídica que nós acabamos de examinar. Esse decreto é um ato primário, segundo o Supremo. Sendo um ato primário, segundo o Supremo, cabe controle de constitucionalidade do decreto do presidente da República que promulga o tratado ou a convenção internacional. Na tela, número 10, também pode ser objeto de controle decretos do presidente da República que promulgam tratados... Opa, desculpe, o número 10 está repetido, senhores. Então, deixa eu riscar aqui, ó. Está repetido, tá? É o 9, é a mesma coisa do 9. Repeti aqui sem querer quando eu montei a tabela. E por último, para finalizar, número 10 também pode ser objeto de controle resoluções do CNJ e resoluções do CNMP. Resoluções do CNJ, volta para mim, e resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, senhores, há várias resoluções do CNJ. Quer ver uma famosa? É a Resolução 7. A Resolução 07 do CNJ. A Resolução 7 do CNJ, ela dizia o seguinte, que ela é oriunda da ADC número 12. Se discutia nessa ADC número 12 se juízes poderiam nomear para cargo em comissão parentes em linha reta ou colateral até 3º grau de parentesco. Se isso caberia ou não, ou se isso era uma hipótese de nepotismo. E se entre 2 juízes, eu nomeio o seu parente e você nomeia o meu. É o chamado nepotismo cruzado.
provocaram o CNJ sobre isso e o CNJ disse que não caberia porque isso violaria a moralidade administrativa. Alguns juízes, então, não quiseram cumprir esta resolução do CNJ por entenderem que seria um ato administrativo normativo, considerando que o CNJ seria um conselho, um tribunal, as suas decisões não teriam natureza jurídica jurisdicional, mas sim seriam atos administrativos. Então, pelo princípio da legalidade estrita, alguns juízes disseram, não pode inovar a ordem jurídica, não cumpriremos. Foi ajuizada uma ADC, que foi a ADC 12. E a partir da ADC 12, o Supremo editou a súmula vinculante número 11, ou melhor, desculpe, súmula vinculante número 13, que é a famosa súmula no direito administrativo que veda o nepotismo. E aí, com a súmula vinculante número 13, como nós vimos que a súmula vinculante tem efeito vinculante erga omnes, todos passaram a ter que cumprir a súmula vinculante, porque ela vincula o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Mas a resolução do CNJ, como teria o condão de criar uma obrigação, segundo o Supremo, poderia ser objeto para o controle de constitucionalidade. Não só a resolução, por ser um ato primário, com caráter abstrato e generalizado, com grau de normatividade, assim também seriam as resoluções do CNMP. Recentemente ficou famosa, né, a resolução 181 do CNMP, que falava acerca do acordo de não persecução penal. Então essas resoluções do CNMP, resoluções do CNJ, podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Eu vou acrescentar ainda aqui, que eu esqueci de colocar quando fiz o slide, as resoluções das agências reguladoras. As resoluções de agências reguladoras, que são resoluções que devem cingir-se à matéria de natureza técnica, também podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Imagine então uma resolução da ANAC, que diga que aviões acima de 10 toneladas não podem pousar na pista do aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, porque é um aeroporto muito curto. Alguns autores administrativos chamam isso de capacidade quase normativa da agência reguladora. Maria Silva de Pietro, ela está inovando a ordem jurídica, ela não está regulamentando uma lei, ela está inovando a ordem jurídica. Então, se ao inovar a ordem jurídica, criando obrigações de fazer, não fazer, exportar, que são obrigações na seara técnica, ela invade uma competência da União para legislar sobre direito penal, por exemplo, isso é inconstitucional. Sendo inconstitucional, ela pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Imagine que essa resolução diga que as empresas aéreas que não respeitarem essa resolução da ANAC cometem crime. Crime da pessoa jurídica. Sem querer entrar na discussão aqui, óbvio, né? Se a pessoa jurídica pode ou não responder por crime. Mas o piloto que descumprisse, por exemplo, e pousasse, responderia criminalmente. É óbvio que uma resolução da ANAC não poderia fazer isso. Haveria inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. Ora, formal porque violaria, inconstitucionalidade formal, desculpe, inconstitucionalidade formal porque violaria uma regra de competência da Constituição descrita no artigo 22, inciso 1º da CF, que diz que a competência para legislar sobre direito penal é da União. Não poderia a ANAC, que é uma autarquia, agência reguladora, fazê-lo. Tudo bem? Então acrescente nessa lista resoluções das agências reguladoras, ok? Então, senhores, vimos aí mais de 10 casos em que são cabíveis a DIN. E aí olha como é que é diferente, né, daquilo que a gente viu, uma leitura seca. Por isso que eu falei no bloco passado, né? Você dizer secamente, a DIN, qual é o objeto da DIN, candidato? Aí o candidato responde, 102, inciso 1º, linha A. Ora, leia o ato normativo federal ou estadual. Leia o ato normativo federal ou estadual é o objeto, sim, senhores, mas para saber isso basta saber ler. Está escrito no artigo 102, inciso 1º, linha A da Constituição. Note que vai muito além disso. É isso aqui que vai cair numa prova para delegado, é isso aqui que vai cair numa prova para o MP magistratura. Eu quero saber o que são considerados atos normativos, leis e atos normativos federais e estaduais. É isso aqui, conforme a jurisprudência do Supremo. Tudo bem? Então, aqui a gente viu tudo até agora que faz com que caiba. É o cabimento. Agora nós vamos começar a examinar, joga na tela, a letra B da nossa tabela. E quais são os casos, candidato, em que não cabe a DIN? Não cabe a DIN. Primeiro caso que não cabe a DIN, contra a norma constitucional originária.
Por que não cabe ADI contra a norma constitucional originária? Nós já vimos isso quando falamos de poder constituinte originário. Porque o poder constituinte originário, ele é inicial, incondicionado, ilimitado, autônomo. Ora, então o poder constituinte originário, se ele é ilimitado, ele não se limita à ordem jurídica pretérita, né? Alguma discussão a gente falou isso na aula de poder constituinte, se haveria uma limitação sobre o direito natural, né? E aí a gente viu que é controvérsia, mas para o direito natural, para aqueles os chamados justnaturalistas, o poder constituinte originário ou vedação ao princípio do não retrocesso, ou a teoria do non cliquet, ele estaria limitado pelo direito natural. E vedação de regressão a situações em que a sociedade, em termos organizacionais de evolução, principalmente no que tange a proteção de direitos humanos, não suportaria mesmo por manifestação do poder constituinte originário, como, por exemplo, uma nova Constituição que admitisse a tortura, né? Isso vedaria o princípio da vedação ao retrocesso, a vedação ao retrocesso, ou a não vedação, ou a vedação, a impossibilidade de retroceder, né? De você avançar politicamente, organizacionalmente numa sociedade, a partir de conquistas de direito que seriam sobrepujadas com uma nova Constituição, a pretexto de dizer que ela é ilimitada. Ela é ilimitada juridicamente, mas pelo direito natural haveria limite, né? Mas, voltando para cá, então, como o poder constituinte originário é ilimitado, eu não posso, as normas constitucionais, a gente estudou isso detalhadamente, que as normas chamadas de normas princípio, elas são tendencialmente, elas são estruturalmente postas ao conflito. E esse conflito é meramente um conflito aparente entre dois valores axiologicamente protegidos na Constituição, como liberdade de imprensa, intimidade, honra e vida privada. E aqui, para harmonizar o texto constitucional, eu vou me valer das normas metajurídicas, eu vou me valer dos postulados normativos, eu vou me valer do princípio da cedência recíproca, buscando a harmonização do texto constitucional a partir da ponderação no caso concreto. Ganha relevância, expliquei isso em blocos passados, ganha relevância o caso concreto. Então, uma norma constitucional originária não pode ser declarada inconstitucional, pelo menos não no Brasil. Se fosse na Alemanha, o Brasil não adota a teoria do professor Otto Bachoff, ou Otto Bachoff, em alemão, né, como dizem, não falo alemão, mal falo português, mas a teoria do professor Otto Bachoff, que teriam normas constitucionais inconstitucionais, o Brasil não adotou. Porque o Brasil adota o princípio da unidade normativa da Constituição. O Brasil adota, o Supremo adota o princípio da cedência recíproca, o princípio da harmonização do texto constitucional, dizendo que conflitos entre normas constitucionais originárias são conflitos meramente aparentes, que vão ser resolvidos pela técnica da ponderação. Então, se vier uma pergunta de prova, cabe ADI contra norma oriunda do poder constituinte originário, você tem que dizer que não e sustentar a partir dessa linha argumentativa que eu acabei de falar. Tudo bem? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação de não cabimento de ADI. Não cabe ADI a partir de leis Não cabe ADI contra leis ou atos anteriores à Constituição de 88. Não cabe ADI. Aqui a gente faz uma barra aqui, ó. Não cabe ADI. Não cabe ADI por quê? Não cabe ADI porque aqui eu vou resolver pela teoria da recepção. A gente já estudou, pela teoria da recepção. Então, as normas anteriores à Constituição, eu não vou dizer que elas são inconstitucionais em face da nova Constituição. Eu vou dizer que elas foram recepcionadas ou não recepcionadas pela nova Constituição. Sobre uma análise no plano material e não no plano formal. A incompatibilidade, falei isso já, não é formal, a incompatibilidade é material. Agora, ainda que no número 2, observação, em que pese não caber controle concentrado por meio de ADI, cabe por meio de ADPF. Cuidado! A gente vai falar isso mais à frente, mas já adiantando. As normas anteriores à Constituição de 88 não podem ser examinadas à luz da Constituição de 88, ter a Constituição de 88 como parâmetro e objeto de normas anteriores à Constituição, por via da ADI. Mas pode controle de constitucionalidade concentrado por via da ADPF. E cabe também, como a gente viu nos blocos passados, cabe controle difuso. Então ele pergunta assim, candidato,
Uma norma anterior à Constituição pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Olha a pergunta. Objeto de controle pode. Pode ser objeto de controle pela via do controle difuso e controle concentrado por meio de ADPF. O que não cabe é por meio de controle concentrado pela via da ADI. Aí não cabe. Porque aí entra a teoria da recepção e não recepção. Agora, pela via do ADPF, que também é controle concentrado, cabe. E cabe no controle difuso, como também já examinamos. Tudo bem? Tranquilo isso? Joga na tela. Número 3. Número 3. Também não cabe ADI. Também não cabe ADI. Joga na tela. Tá na tela, né? Contra lei ou ato normativo já revogado. Contra lei ou ato normativo já revogado. Ora, eu ajuizei uma ação direta de inconstitucionalidade. No curso da ação direta de inconstitucionalidade, vem uma nova lei e revoga a anterior. O que acontece com aquela ADI? Ela perde o seu objeto via de regra. O importante é que você entenda que é via de regra. Só que o Supremo tem precedente dizendo o seguinte: pode ser que nem sempre seja assim. O Supremo pode dizer o seguinte, o Supremo já disse isso. Eu tenho uma lei. A União fez uma lei, iniciativa do Poder Executivo, que viola a Constituição. Um legitimado ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade. Durante o processo de inconstitucionalidade, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, percebendo que vai ter contra ele uma sentença, um acórdão do Supremo, transitado em julgado, dizendo que não cabe, declarando a inconstitucionalidade daquela lei feita pelo Presidente da República, faz uma nova lei revogando a anterior, justamente para que aquela ADI propositadamente perca o seu objeto. Então, senhores, o Supremo enxergou nisso uma fraude processual. Então, cuidado, a regra é que se a lei foi revogada, não cabe ação direta de inconstitucionalidade por uma nova lei, porque a ADI, mesmo que já ajuizada, perde o seu objeto. Contudo, o Supremo, numa primeira exceção, disse o seguinte, joga na tela: não haverá perda do objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada, chegar ao fim, caso fique demonstrada que houve fraude processual. Pois se você quiser ler melhor isso, você dê uma olhada na ADI 3306, em que o Supremo assim discutiu. Tudo bem? Essa é uma primeira exceção. O Supremo ainda traz uma segunda exceção, que é o seguinte caso. Está no curso do processo de uma ação direta de constitucionalidade, há uma decisão final com o trânsito em julgado, depois descobre-se que antes do trânsito em julgado, um determinado Estado fez uma nova lei que revogou aquela que era o objeto da ADI, mas não avisaram o Supremo sobre a nova lei. O Supremo disse que agora vai continuar o trânsito em julgado e vai valer aquela decisão. Porque nós temos, senhores, uma federação com 26 estados e mais de 5.500 municípios. Não há como o Supremo ficar sabendo de mais de 5.500 casas legislativas que freneticamente estão criando a todo novo dia uma nova lei. Então, se é uma lei, e aí, que chega ao Supremo ou não, numa ação direta de constitucionalidade, ou melhor, no Tribunal de Justiça, poderia ser um TJ também, né, se for uma lei municipal, mas que tenha havido o trânsito em julgado da ação direta de constitucional, ação direta de constitucionalidade no Supremo, ou a representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, e depois descobre-se que uma nova lei revogou a anterior, mas o tribunal não ficou sabendo daquilo, segundo o Supremo, essa é uma segunda exceção, aquela decisão vai valer, não há de se falar em alterar aquele trânsito em julgado por perda do objeto. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é uma terceira situação que, segundo o Supremo, não cabe ADI. Ok? Vou fechar esse bloco. No próximo bloco a gente continua aqui, ó, da quarta exceção dos chamados decretos regulamentares, para a gente fechar esse ponto de não cabimento de ADI e avançar nessa ação de controle de constitucionalidade, falando dos legitimados. Tá bom? Aguardo os senhores lá no próximo bloco para continuarmos. Um abraço e até lá.